Olha, gente, durante a Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, realizadas em setembro lá em Nova York, o Fórum DCNTs apresentou às lideranças globais dos diferentes setores os desafios e propostas do Brasil para enfrentarmos condições e doenças crônicas não transmissíveis. Eu estou recebendo aqui por videoconferência o Dr. Mark Baroni, coordenador do Fórum DCNTs, para a gente falar um pouquinho melhor desse assunto. O doutor já está comigo aqui. Alô, doutor, seja bem-vindo, boa tarde, me ouve bem? Boa tarde, ouço bem sim, muito obrigado, Diogo. Obrigado, senhor, pela presença aqui no nosso programa. Me diga uma coisa, doutor, participar de um debate como esse na ONU é muito importante para o setor da saúde aqui no nosso país, né? Sem dúvida, para o Brasil, e para todo mundo. Então, a Assembleia Geral da ONU, ela é o encontro principal que acontece entre os países anualmente em Nova York. Então, os chefes de Estado vão para Nova York, assim como ministros, Então, o presidente Lula estava lá, a ministra Nízia Trindade da Saúde também estava lá, Então, assim como outros ministros e secretários do governo, Então, para discutir ali estratégias e para se alinhar de forma global. E nessas reuniões que acontecem durante a Assembleia Geral da ONU, a sociedade civil também tem voz, também tem a oportunidade de participar. E nós fomos, então, ali representar a sociedade civil em termos de condições crônicas não transmissíveis, Então, como diabetes, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, câncer, e doenças respiratórias que são tão prevalentes e tão preocupantes. E o que eu gostaria de destacar sobre a Assembleia Geral da ONU desse ano foi que, pela primeira vez, foi uma Assembleia que se dedicou a 3 temas diferentes da saúde. Então, ao combate à tuberculose, a preparação para pandemias e a cobertura universal da saúde. E o nosso interesse muito grande nesse ano foi participar dessa reunião de alto nível, como eles chamam, sobre a cobertura universal da saúde, visto que o Brasil é um país com muita experiência em cobertura universal da saúde, através do SUS, que é um modelo de cobertura universal da saúde importantíssimo e referência global, e levar ali a perspectiva das condições crônicas não transmissíveis. Então, dentro dessa temática, houve uma reunião em especial que foi sobre a atenção primária à saúde. Então, a atenção primária à saúde, que aqui no Brasil é feita pelas UBSs, por exemplo, e que é tão importante, que cobre a maior parte dos municípios e que a maior parte dos cidadãos tem acesso à atenção primária à saúde. A gente viu durante a pandemia, por exemplo, que foi absolutamente fundamental para vacinar a população contra o Covid, E a nossa atenção nesse sentido foi sobre que a atenção primária à saúde esteja bem preparada e bem capacitada para lidar com as doenças crônicas não transmissíveis, que hoje em dia são as doenças que mais matam no nosso país. Mais de 75% das mortes no Brasil são por doenças crônicas não transmissíveis, que incluem aí diabetes, hipertensão, dislipidemia, os AVCs e infartos, câncer, as doenças respiratórias, como, por exemplo, a asma, e outras condições aí crônicas também. A gente buscou, inclusive, algumas pesquisas, informações que 75% dos brasileiros morrem atualmente em decorrência de alguma doença crônica. O brasileiro, doutor, ele é um ser humano que cuida e se preocupa com esse tipo de doença ou não? Na realidade, acho que um desafio que existe em relação às doenças crônicas não transmissíveis é que muitas vezes elas são silenciosas. Então, o indivíduo não percebe que ele pode estar com alguma dessas condições. Por exemplo, diabetes tipo 2, muitas vezes a pessoa passa anos e anos com diabetes tipo 2 sem saber. Hipertensão, a mesma coisa, A pessoa, na realidade, acaba procurando o serviço de saúde quando ela tem uma dor de cabeça muito agravada, quando ela tem tontura, mas durante muito tempo ela já teve a hipertensão, a pressão alta instalada, que ela deveria estar fazendo acompanhamento e tratando. A mesma coisa para o diabetes tipo 2. Então, por isso é importante que todos estejam acompanhados, todos sejam acompanhados
pelo sistema de saúde para que possam aí prevenir também a maior parte das condições crônicas, elas podem ser prevenidas, né? Então, através, muitas vezes a gente chama de hábitos saudáveis, né? Mas são muitas vezes elementos simples, né? Então, por exemplo, dormir de forma adequada e o tempo necessário, né, para ter esse repouso noturno, né? Se alimentar também, buscar alimentos minimamente processados, né, ou alimentos in natura, né, e evitar os alimentos ultraprocessados, evitar bebida alcoólica, né, evitar o tabaco, né? Então são elementos aí que auxiliam muito na prevenção da grande maioria das condições crônicas não transmissíveis, né? E a gente chamou atenção nessa reunião, né? Acho que eu devo mencionar também que nessa reunião nós tivemos a oportunidade de fala, né? Então poucos representantes da sociedade civil acabam tendo a oportunidade de fala nessa reunião da ONU, e nós tivemos, felizmente, né? Então nós pudemos aí também compartilhar resultados do Brasil que já estão dando muito certo através da atenção primária, através das UBSs, né, quando ela se capacita, quando ela tem equipamentos, né, que conseguiu aí melhorar a atenção ao diabetes, reduzindo a hemoglobina glicada de pessoas com diabetes tipo 2, que é um exame importante para quem tem diabetes tipo 2, reduzindo a pressão arterial de pessoas com hipertensão, né, aumentando aí o número de pessoas que de repente estavam perdidas, né, no sistema, não tinham diagnóstico. Então a gente sabe hoje em dia, imagine que existem 51 milhões de pessoas, adultos maiores de 30 anos de idade, com hipertensão no país. Então é um número gigantesco de pessoas com hipertensão, e 1/3 delas não sabe que tem hipertensão, portanto não estão tratando dessa hipertensão, né, e estão em risco muito elevado, né? Quando você está tratando, né, e não está atingindo a meta, também é arriscado. Agora, sequer você está diagnosticado, é muito arriscado. E a hipertensão, ela é o principal aí fator de risco para AVCs, né, e também um fator de risco importante para infartos, para doença renal. Então, por isso é importante que todos procurem aí o serviço de saúde, façam um acompanhamento adequado, façam esse monitoramento da pressão arterial, da glicose, dos lípides, né, então colesterol, para que tenham a certeza de que estão aí sendo acompanhados sempre que necessário e façam ações preventivas. Tudo que foi debatido na ONU, o que nós podemos esperar? Olha, o que nós chamamos muito a atenção lá, né, que deve ser aí um foco grande, é capacitar a atenção primária, equipar essa atenção primária para que ela tenha recursos, né, seja tecnológicos, seja de conhecimento, seja medicamentos, para que ela possa realmente ser o que a gente chama de resolutiva, né? Então, muitas vezes a gente tem muita expectativa, mas a gente não dá aí os recursos que são necessários, então, não só no Brasil, mas no resto do mundo. E uma outra coisa importante que nós enfatizamos é que as pessoas com as condições crônicas, elas sejam chamadas para participar do planejamento das ações e das políticas públicas, porque muitas vezes os gestores, eles têm a melhor das intenções, mas eles não conhecem a realidade na ponta, né? Então é importante que essas pessoas elas sejam convidadas para participar desses diálogos, né, desses processos decisórios, para que um programa, quando é implementado, uma política, ela seja realmente tem as características que aquela população, aquela comunidade precisa para resolver os seus problemas. E eu chamo a atenção aqui também para as vacinas. Então, as vacinas são absolutamente importantes para as pessoas com condições crônicas, claro que para todos, mas as pessoas com condições crônicas, quando elas pegam uma doença infecciosa, elas podem agravar o quadro dela, né? Isso pode agravar o quadro delas, então é importante que elas estejam aí vacinadas, acompanhadas, e existem inclusive centros especializados para pessoas que têm necessidades especiais de vacina, que a gente chama de CRI. Então procure saber, né, onde está o CRI mais próximo, então, da sua residência, para que você possa, né, caso você tenha, por exemplo, diabetes, caso você tenha câncer ou outra condição crônica, para que você possa receber também essas vacinas extras. E outra coisa é, as vacinas atualmente, né, como por exemplo a do HPV,
é uma vacina importantíssima para prevenir um tipo de câncer. Então, as vacinas, inclusive, aí auxiliando a prevenir condições crônicas, né, o que antigamente a gente não imaginava que seria possível, já é possível. Mas, para isso, as pessoas têm que se vacinar. E, infelizmente, a gente não está atingindo ainda a cobertura vacinal adequada. A vacina de HPV, ela é fornecida para jovens, então para pré-adolescentes e adolescentes que devem ser vacinados para que a gente consiga aí atingir essa meta, que é uma meta global da ONU, que é erradicar o câncer de colo do útero através da vacina de HPV. Obrigado pela sua presença no nosso programa. Grande abraço. Em breve voltaremos a nos falar, viu?